Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme que se chama Piece of a Woman, que seria Fragmentos de uma Mulher, né? Aliás, até tem esse nome em algum lugar, né, que eu li aí quando eu procurei saber sobre o filme, mas pelo menos aqui para mim não aparece o nome em português e nem em espanhol. Eu busquei em algum lugar e aí apareceu esse nome em espanhol também como Fragmentos, né? Mas essa seria a tradução literal, né? Bom, vou trazer o Damião aqui para ele contar para a gente um pouquinho mais sobre a ficha técnica do nosso filme. Damião. Vamos lá falar do Piece of Woman. Data de que você encontra jogando Piece of Woman, você encontra também aí o filme à sua disposição. A data de lançamento, 7 de janeiro de 2021, no Canadá. O diretor, Cornel Mundruzek, 2 horas, 8 minutos de duração, é um drama, e é um drama que fala de um parto complicado em casa, deixa uma mulher às voltas com as profundas consequências emocionais, isolada de seu parceiro e de sua família, por um abismo de tristeza, Tati. Então, é um filme forte, né? É um filme mais parado, não é um filme que tem muita ação, né? E é um filme forte que fala dessa perda aí. Mas antes da gente entrar aí no nosso tema mesmo, central do filme, deixa seu like, aproveita que você está aqui, já dá um joinha pra gente, já segue a gente no canal, chama seus amigos, fala para eles que é legal e que a gente vai trazer sempre uma reflexão, uma visão espiritual de cada filme que a gente traz aqui. E agora a gente também traz a nossa vinhetinha. É isso, gente. Nossa vinhetinha já passou e é o momento da gente falar desse filme, de uma história trágica, de uma história pesada, pesada. É... E é um filme que ele já começa com uma luta ali, né? Com um parto complicado e é muito sofrimento para conseguir fazer o parto e tudo mais, né? E aí a gente vai ter que dar um spoiler bem grande, né? Porque aí ela tem que lidar com o luto, né? O filme fala de luto complicado, na verdade, né? Onde os pais precisam lidar com muitas situações ao mesmo tempo. Então, a mulher, quando ela tem todo um processo, né, do parto, ela tem todo o processo da gravidez, né, é um momento muito especial para a mulher, a questão da gravidez, né, principalmente se é uma gravidez planejada. Então, todas as complicações que ela tem no momento do parto, ela resolve fazer um parto em casa, então, ela contrata uma pessoa para fazer o parto em casa. Então, começa que essa história já não dá muito certo. E daí eu tenho aqui uma observação para fazer, né? As pessoas que buscam fazer o parto natural, né? E hoje em dia é muito procurado, né? Fazer o parto natural, né, que encontre pessoas que realmente estão preparadas para fazer esse tipo de coisa, né? É algo que eu apoio. Tem muita gente que é contra, né? Ai, não, se tem hospital, tem que ir para o hospital. Eu acho que cada pessoa tem que fazer o que elas realmente acreditam, né? Tenho amigas que tiveram o parto natural em casa e foi maravilhoso, a experiência que elas tiveram foi maravilhosa. Então, para cada pessoa é uma história, para cada pessoa é uma realidade diferente, cada pessoa tem um corpo diferente, então tudo é diferente para todos, né? Então, como a gente fala, né, cada espírito é único.
Então, o nosso corpo também é único. Então, a gente tem que levar em consideração e respeitar a vontade de todas as pessoas, né? Neste caso, foi um caso que não foi muito feliz, né? E existe o como a gente encara o nosso luto, né? Tem muitos filmes que falam de luto, então a gente fala bastante sobre esse tema aqui, né? Como a gente encara esse luto, né? E daí tem o enfrentamento do luto da mãe e tem o enfrentamento do luto do pai, além do luto das pessoas da família que estão próximas, né? Por quê? Grande parte das pessoas, quando acontece uma tragédia, quando acontece uma morte, coisas assim, parte do processo do luto é a culpa, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, precisa aprender a lidar com as pessoas que estão ao redor, aprender a voltar a viver. Então, tem uma série de coisas que estão aí intrínsecas no processo de uma pós-perda de alguém. O que no Espiritismo a gente não considera perda, né? A gente fala que é uma passagem. Por quê? Porque nós acreditamos na vida do espírito. Então, o espírito continua sobrevivendo num outro plano, né, num outro estado, sem ter o nosso corpo de carne, né, mas continua sobrevivendo ali. E a gente pode contactar, a gente pode fazer orações, né, mas é sob uma outra ótica, né. E o processo do luto é sempre muito complicado, né, Damião? É, sempre, né? Sempre difícil e cada um tem uma maneira, né, de administrar e de, sabe, de encarar essa realidade, né? E aí o filme, né, que a gente falou é Piece of Woman, ou Pedaços aí de uma Mulher em tradução livre, né? Eu vou traduzir para você uma parte que é muito legal, né? Você vai falar, como é que é o filme? É o filme que a atriz come maçã o filme todo. Sabe? Você vai parar, depois você vai lembrar e falar: ah, aquele filme que a atriz come maçã o tempo todo. Esse é o filme. E aí é a hora que a Tati está falando em luto, né? Vamos falar um pouquinho, trazendo o livro dos espíritos, né? A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido e quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Questão 199 de O Livro dos Espíritos. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. É muito, quando a gente para e vê, né, Tati, no Evangelho, parece estar traduzindo ali para tantas e tantas pessoas esse momento. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrição os mais jovens, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é neste ponto que precisai elevar-vos acima da terra à terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, e a sábia providência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, Tati. Então, né, a gente sempre tem essa questão faz parte do processo do luto, né, a negação, aquela briga com Deus, né, Deus, por que que Deus faz uma coisa dessa? Se Deus existisse, ele não faria isso, porque levar um ser inocente, né? Isso é contra as leis da natureza. Primeiro devem ir os pais, depois os filhos, né? Os pais não deveriam nunca perder os filhos. Então, essas coisas que a gente ouve, geralmente,
né? Desses pais que perdem os seus filhos, né? E desse sofrimento, né? Do luto, isso tudo faz parte, né? E no Evangelho tem essa passagem que eu acho que explica muito bem, né? Que existem espíritos que eles precisam vir para cá para passar só um pouquinho. Eles só precisam de um tempinho, que foi algo que na outra vida eles não tiveram, né? E isso vai servir de prova para o espírito e para essa família, para as pessoas que estão envolvidas ali. Então, sempre é uma prova para os pais, né? Ou uma expiação, né? Lembrando que expiação é quando nós fizemos alguma coisa no nosso passado e nós precisamos passar por uma situação para nós aprendermos com esse tipo de dor, né? Para a gente aprender com esse tipo de aprendizado, desse ensinamento que vai trazer para nós um tipo de dor e uma reflexão mais profunda. E provas são coisas que muitas das vezes, não vou dizer todas, mas a maioria das vezes, nós, antes de virmos para essa vida, escolhemos porque nós sabemos que nós precisamos melhorar naquele quesito, né? Que pode ser vários quesitos: amizade, amor, dinheiro, valores, né? Uma série de coisas aí que a gente precisa melhorar. E daí a gente fala, bom, é bom que eu tenha tal prova, né, quando vier nessa próxima vida, porque eu preciso melhorar nisso. Então a gente mesmo, muitas vezes, maioria das vezes, escolhe, né, escolhe esse tipo de provas. E daí, quando a gente chega aqui, a gente não lembra, né, que a gente escolheu ou que a gente está em expiação, né? A gente, graças a Deus, tem o esquecimento. E aí acontece esse tipo de coisa, e a gente passa a não aceitar. Uma das coisas que passam no filme é a culpa, né? A culpa da própria mulher, a culpa que a mulher carrega por não ter conseguido gerar o filho, por não ter conseguido casar, por não ter conseguido fazer uma série de coisas, né? A culpa que nós, eu falo da mulher porque é o exemplo do filme, mas que todos nós humanos, né, levamos por conseguir fazer uma coisa, por não conseguir, por formar uma família, por não formar, por formar uma família que não é perfeita. Então, tudo nos gera culpa, né? E quando surge alguns tipos de acontecimentos, em vez de nós nos culparmos também, nós culpamos o outro. É muito mais fácil a gente culpar o outro, né? Muito mais fácil. E o filme mostra isso, né? Mostra que se aconteceu alguma coisa, tem que ter um culpado. E este culpado precisa pagar este preço. O que a gente vê aí? A gente vê a raiva, a gente vê o ódio, né? Que alguém precisa pagar. Eu não quero saber o preço. Precisa pagar, né? Isso porque a gente está de um lado. E se eu tivesse do outro? E se fosse eu que tivesse cometido um erro? Ah, Tati, mas é um erro. É um erro que não poderia ter acontecido, né? Né, Damião? É um erro que não poderia ter acontecido. Então, o que a gente pode fazer numa hora dessa? Não vou ter raiva? Não deveríamos, né? Porque nós poderíamos estar ali e nós poderíamos ter errado, né? Nós aprendemos com tentativa e erro, nós aprendemos com os nossos erros, né? Então, quando nós culpamos alguém, né, ou quando nós nos culpamos, né, nós também estamos falando de algo que nós somos imperfeitos, né? Mesmo porque nós somos espelhos, né, Damião? Sim, sim. E nós somos espelhos, e aí é ingrata uma situação como essa, né? Ingrata, né? Você parar e falar, sabe, você quer acusar o outro porque ele errou,
mas somos todos humanos, podemos errar. Podemos errar. E aí aquilo que Jesus já nos falava lá atrás, né, do perdão, de perdoar 70 vezes 7. Ai, Tati, como é difícil, como é difícil, como é difícil colocar tudo isso em prática. E aí você estava falando de culpa, Tati, deixa eu falar um pouquinho de culpa. A culpa, tem uma mensagem de Joana de Ângeles que diz: a culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Olha que lindo, né? E o Espiritismo vem, através da reencarnação, abrir um novo paradigma sobre culpa, mostrando que somos o que semeamos e o que estamos trabalhando dentro de nós, para a nossa melhoria dentro dos ensinos de Jesus. É a reforma íntima que a Tati fala o tempo todo agora. Está trazendo muito esse tema aqui. Temos a culpa dilacerando o nosso ser, muitas vezes não permitindo uma vida saudável, porque formamos verdadeiras prisões dentro de nós. Podemos ver assim que culpa todos nós temos, mas precisamos nos conscientizar de que estamos nesta vida como aprendizes no processo de evolução. Viver, amar, trabalhar, perdoar, estudar, são possibilidades que todos nós temos para nos libertar da culpa e evoluir para um ser pleno, em busca da felicidade maior, Tati. Para você ver, né? O Damião já está falando que eu não paro de falar disso, de reforma íntima esse ano. Eu falei, gente, eu terminei o ano falando que esse ano eu ia falar muito de reforma íntima e vou continuar falando. Vocês vão ter que me engolir, Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir, porque eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar muito e é urgente. Eu acho que é urgente a gente ter que trabalhar isso. Quantos jovens que a gente está vendo sofrendo de depressão, quantos jovens tomando remédios fortíssimos, com alto índice aí de suicídio, de crises de ansiedade. Isso não tinha antes, por que temos agora? Então a gente precisa se entender, e quem se entende precisa ajudar o próximo a se entender também. Então vocês vão me ouvir falar sobre isso. Uma das coisas que a gente vê no filme também é a questão de como encaramos o luto, né? Cada pessoa encara de uma forma. Tem gente que se afunda no trabalho, né? Ou nos estudos, né? Para não ter que pensar naquilo, na dor, para não voltar tudo aquilo. E isso é uma das coisas que eu posso dizer para vocês que pode ser bom, tem um lado bom, mas também tem um lado ruim que a gente está fugindo de uma situação, né? Mas tem um lado bom da gente não ficar remoendo, a gente substitui uma coisa por outra. Tem um lado ruim, né? Porque a gente vai ficar o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro, né? Também não é bom. Tudo que é muito não é bom. Mas pelo menos a gente sai daquela área do sofrimento, que pode nos levar a uma depressão, né? E isso pode ser muito pior, e as consequências para a família também pode ser muito ruim. A família também está vivendo um luto. Imagina só ainda viver um outro luto de uma pessoa que não consegue se recuperar, né? Então, também existem pessoas que se refugiam nos esportes também. Tudo que é muito bom, é muito saudável, mas tudo que é muito pode ser prejudicial, né? E tem gente que vai para as drogas, né? Vai para a bebida, né? Aumenta o consumo de drogas, e isso é muito prejudicial. Isso também está no filme, né? Tem gente que não consegue sair daí. E isso também, gente, é um sinal depressivo, né? É um sinal de que essas pessoas precisam de ajuda, né? Precisa de auxílio. E o que é a droga, né? Eu tenho pessoas muito próximas de mim, pessoas que eu amo muito,
e que já passaram por um processo muito longo, né, de drogas e hoje enfrentam um dia depois do outro, né, e falam, ai, já estou tanto tempo sem usar nada, estou tanto tempo já, né, sem fazer nenhum uso de nenhum tipo de drogas, né, auxiliando as pessoas que precisam também. Então isso me dá muito conforto, né? E o que o Espiritismo pode falar sobre isso, né? Tem uma das pessoas que é muito, muito próxima, que eu amo muito, uma vez falou para mim assim, tá, Tati, então, por que estava planejado que eu tinha que vir usar drogas? E eu falei, isso não estava planejado. Isso não estava planejado. Falei, o mais provável é que estivesse planejado uma prova para você. E infelizmente você não passou na provinha. Era aquela prova de matemática, daquela pior, sabe? Que tem aquele monte de fração, um monte de letra no meio dos números que a gente não sabe de onde veio, né? Que tem letra, que tem número, que tem símbolo e que a gente não sabe o que faz. Foi o que aconteceu na sua mente naquele momento da prova e você resolveu que ia desistir. E você desistiu dessa prova, né? Você foi para o lado mais fácil, que foi desistir e falar, não vou estudar mais isso, vou estudar outra coisa. Só que você precisava passar na provinha da matemática, com as letras, os números, os símbolos e todas as coisas que viessem juntos, né? Então, jamais vai estar escrito que a gente precisa usar drogas, que a gente precisa matar alguém, que a gente precisa prejudicar alguém. A gente não vem para isso. A gente não vem para praticar uma vingança, nem para a gente mesmo, nem para o próximo. Então, quando a gente tem uma situação dessa, é porque veio uma prova para nós, que talvez, somente talvez, nós mesmos escolhemos para que nós pudéssemos superar isso. E de repente veio e a gente não conseguiu superar naquele momento. Mas olha só, superou depois. Sempre há um momento da gente parar e a partir dali a gente superar. Então a gente erra, mas a gente tem a oportunidade de consertar. Sabe por quê? Porque a gente tem ainda o resto da nossa vida toda aqui para a gente consertar os nossos erros. De coração, se arrepender de coração, parar de se culpar pelo que a gente fez de coração, né? Então, essa pessoa que me perguntou, depois ele falou para mim, agora eu consegui entender, porque eu não conseguia entender o porquê que eu tinha que ter usado. Eu falei, não, você não tinha. Foi uma escolha sua. Nós temos muitas escolhas. Às vezes a gente escolhe errado, né? E aí a gente não passa na provinha, né, Damião? O que você acha dessa questão das drogas? É exatamente isso, né? Você pegou um lado ali que, às vezes, aquilo que você falou, né? O livre-arbítrio nosso, é o livre-arbítrio, você escolhe. Né? E aí que você falou, a provinha estava ali, faltava tão pouco para você alcançar o diamante, aí você resolveu parar tudo e ir por outro caminho, faltava tão pouquinho. Mas eu vou falar de drogas aí que você está falando, drogas, o trágico mecanismo de fuga. Isso não quer dizer que devamos condenar aquele que recorre à droga porque rejeita a realidade. Ele precisa de compreensão, de esclarecimento, precisa descobrir sua própria realidade espiritual, sua condição de ser pré-existente, sobrevivente e imortal, a caminho da perfeição, por mais distante que pareça afugentada pelos desacertos. Vamos pegar aqui o livro dos Espíritos, a questão 714. O homem que procura nos excessos de todos os gêneros
Um refinamento de gozos coloca-se abaixo do animal, pois este sabe parar quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu como guia, e quantos maiores forem os seus excessos, maior preponderância ele dá à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades, a própria morte, em muitos casos, são consequência do abuso, Tati. É isso, né? Nós temos escolhas, nós temos nosso livre-arbítrio. E muitas vezes a gente faz escolhas ruins, né? E nem por isso a gente tem que se culpar pro resto da vida. Por quê? Porque a gente tem a chance de mudar. A gente tem a oportunidade de mudar. Ah, então por que tem gente que sofre para deixar as drogas, gente? Porque não é fácil. É um vício. É a química que está no nosso corpo. Então, o que a gente precisa fazer é apoiar essas pessoas, é ajudar essas pessoas e não julgar essas pessoas. Elas mesmas já estão se julgando demais, né? Então, o que a gente precisa é apoiar, é buscar ajuda. Se a gente não sabe, a gente vai buscar ajuda e falar, olha, eu sei que em tal lugar você pode conseguir esse auxílio, né? Então, esse filme traz muitas reflexões para nós. E traz reflexões também sobre o que é fazer o certo, né? Sobre fazer o que está dentro do nosso coração, né? De quando outras pessoas tentam influenciar a gente é muito influenciável. Não sou eu, não é você, somos todos nós, né? Nós vivemos numa sociedade, então nós temos pessoas ao nosso redor. E o que as pessoas falam tem uma grande influência em nós, principalmente pessoas da nossa própria família, pessoas do nosso hall de amigos, pessoas mais próximas nossas. Então, isso tudo tem um efeito dentro de nós, né? E a gente precisa fazer o que vem do nosso coração. A gente precisa fazer o que é bom, o que é certo, o que a gente gostaria que fizessem para nós, fazer pelos outros. Então, o que eu gostaria que fizessem para mim? Eu vou fazer por aquela pessoa. Ah, mas essa pessoa não está fazendo nada, mas essa pessoa te prejudicou. Ok, mas eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então eu vou fazer com ela o que eu gostaria que fizesse para mim. Embora ela não faça a mesma coisa para mim. Mas se é de coração, eu não preciso de retorno nenhum. Eu não preciso que as outras pessoas façam o mesmo por mim. Porque senão, não é de coração, né? Não é sincero. O negócio é nós fazermos o que é certo, fazermos o que é bom. Se eu tiver que fazer alguma coisa e para conseguir algo, eu preciso passar por cima de alguém, isso está certo? Não está. Se eu tiver que deixar alguém magoado ou machucado por causa de alguma coisa, já não está certo. Então a gente precisa fazer o que é certo. Se vocês não assistiram o filme Escritores da Liberdade, assistam o filme Escritores da Liberdade. A gente já falou dele aqui no canal, pode buscar aqui no canal, que é um dos meus filmes prediletos, gente, é um dos meus favoritinhos, né? Existe essa frase nesse filme, né? Eu fiz o que era certo, eu fiz o que deveria ser feito, né? E isso muda a vida essa frase, essa simples frase mudou a vida de algumas pessoas, né? Foi uma frase no filme inteiro. Se você ficar só com essa frase, eu já fico muito feliz, né? Porque faz toda a diferença, né, Damião? Vou te colocar aqui do lado. Não faz toda a diferença isso? Não tô te ouvindo. Liga o microfone. Oi, é o bem proceder, né, Tati? É o bem proceder. E encontramos em Livro dos Espíritos que a moral é a regra de bem proceder. Isso é, distinguir o bem do mal funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque cumpre a lei de Deus. Emmanuel afirma: por isso mesmo somos
o que decidimos, possuímos o que desejamos e estamos, preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Então, mudemos nossos pensamentos e mudaremos o mundo. É o bem proceder, né, Tati? É o bem proceder, é fazer o bem sem olhar a quem e fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco mesmos, Sim. né? Então, gente, é isso que eu desejo para vocês, que vocês recebam o que é melhor, porque que vocês também consigam doar o que é melhor de vocês para o próximo e que vocês tenham uma excelente semana, porque a próxima semana a gente volta com outros filmes aqui para vocês. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau.